Oi, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa matéria. Pessoal, então, na matéria passada, da aula passada, a gente deu algumas premissas importantes para que a gente consiga compreender a matéria relacionada à competência, jurisdição e competência, né? Eu postei também dois importantes textos que vão associar duas operações, duas grandes operações, né, as maiores que o país praticamente teve, o Mensalão e a Lava Jato, em associação com o juiz natural, né? Então são dois importantes artigos para que vocês leiam. Um é bem curtinho, do Badaró, bem curtinho, os dois são do Badaró, mas um deles é bem curtinho, fácil, tá no boletim do IBC-CRIM, bem fácil de ler, vocês vão ler rapidinho. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer e conseguir associar, e é isso que eu quero que vocês comecem a fazer a partir de agora, que esses conceitos que a gente trouxe, esses princípios que a gente trouxe da aula passada, vocês consigam associá-los com as regras de competência e que vocês consigam compreender quando que ocorrem algumas violações dessas regras de competência e, consequentemente, atingindo esses princípios constitucionais que a gente viu, né? Processuais, constitucionais, penais, né? Então, por isso que eu peço que desde já vocês vão tentando fixar isso na mente de vocês, beleza? Então, agora vamos para as regras, tá? Bom, a gente viu, aqui deixa eu voltar alguns slides aqui, que basicamente vamos dividir os critérios de competência em três. Então, em razão da matéria, em razão do lugar e em razão da função. Então, a primeira divisão de competência que a gente vai trabalhar é a competência penal material, tá? E o que vem a ser isso? Como o próprio nome diz, se refere à qualidade, certo? O que vem, então, a compreender? A definição da competência penal material leva em consideração duas situações. Primeiro, uma situação quantitativa. Aqui, uma situação quantitativa, ou seja, a gravidade do crime. Veja, cuidado quando a gente fala em gravidade do crime, até porque todo crime é grave, senão assim não seria. Mas o que a gente está tentando compreender aqui é a quantidade de pena, tá? Então, a depender, em alguns casos, da quantidade de pena, vamos ter uma regra para atribuição da competência material. A par disso, também teremos como critério basilar da definição da competência material o critério qualitativo, O que vem a ser isso? É a qualidade do bem jurídico ofendido ou a pessoa especialmente regulada pela norma. Não estou falando aqui de prerrogativas, etc., em princípio, tá? Estou aqui falando da função que aquela pessoa exerce. Quando a gente for dar continuidade na matéria, vocês vão entender isso melhor, tá? Uma das regras dentro do gênero de competência material, teremos a prerrogativa de função. Sim, é verdade, mas não apenas a qualidade do sujeito se refere à competência e prerrogativa de função. Por quê? Porque a gente vai ver logo nos slides seguintes que a qualidade da pessoa também é critério para outras definições de competência, tá? Então veja, o que é correto dizer? Que os critérios de competência material são basicamente divididos em critérios qualitativos, né, e quantitativos. Quantitativos vai que se referir à quantidade de pena, tá? Não necessariamente a gravidade. A gente fala que a gravidade é associada à quantidade de pena, né? Além disso, a qualidade do bem jurídico ofendido e aquele que é salvaguardado pela norma, tá? Então, isso que é correto dizer. Perfeito? Então, critérios de determinação da competência penal material, né? Em relação à qualidade do bem jurídico ofendido e a situação particular do sujeito ativo, né?
Então, a determinação da competência material decorre da obediência a uma norma que varia da mais específica para a mais residual. E agora eu tenho praticamente uma tabelinha relacionada à competência material, tá? Então, aqui a gente está indo da mais específica para a mais residual, perfeito? Pessoal, vamos lá. A mais residual, prestem atenção, seria aqui da competência da justiça comum, né? A gente vai decifrar tudo isso aqui com o decorrer do tempo, tá? Pessoal, competência política, primeiro a gente vai verificar, depois a gente vai verificar se existe uma competência originária ou por prerrogativa de função, depois a gente vai verificar a respeito da competência material em sentido amplo, e nesse sentido a gente vai trabalhar primeiro a justiça especial, né, a militar ou a eleitoral, depois a justiça comum, se é uma justiça federal ou estadual, e aí a competência material em sentido estrito da justiça comum, ou seja, se for da justiça comum, vamos entender se dentre a federal ou estadual, qual delas faz sentido, ou seja, se tem um tribunal do júri ou se tem um juizado especial criminal, ou se estamos falando base, ou se encerramos a nossa regra de competência aqui. Deixa eu dar só um exemplo em casos comuns, tá? Vamos considerar que estamos falando aqui de um crime de homicídio, ele sendo doloso, ok? Sabemos que o tribunal do júri é mais do que uma regra de competência, uma garantia constitucional. Então, primeiro ponto, vamos analisar. Se refere a uma competência política, depois a gente vai ver que competência política se relaciona com o quê? Com crimes de responsabilidade. Então, trata-se de crime de responsabilidade? Não. Temos alguma competência originária ou por prerrogativa de função? Então, estamos falando aqui de um sujeito que tem ali, por exemplo, se for um desembargador que praticou aquele delito, esse sujeito vai ser julgado por quem? Essa qualidade do sujeito ativo faz com que haja uma competência originária, por exemplo, do STJ, né? Se ele for um desembargador, por exemplo. Competência material em sentido amplo. Tá, ok, ele não é um desembargador, ele não é um sujeito que é protegido pela norma, em razão de sua função. Logo, protegido, por favor, observem que não estamos falando aqui de nenhuma proteção no sentido de que ele não será julgado. E nenhuma qualidade a respeito disso. Estamos apenas falando que esse sujeito, ele possui uma prerrogativa imposta pela norma, né? Não uma prerrogativa, não uma questão de proteção de intangibilidade, algo que ele seja intocável, não estamos falando disso, tá? Agora, competência, não, ele não possui nenhuma prerrogativa de função. Então, vamos lá. Existe aqui, dentro da competência material em sentido amplo, algo que se relacione à justiça militar ou eleitoral? Tem alguma coisa nesse sentido? Não, não tem. É um homicídio comum praticado por um sujeito comum. A justiça comum, aqui, ele é um crime praticado contra a federação? Ou ele é contra a União, no caso? Não, ele é um homicídio normal, praticado aqui, enfim, contra um vizinho dele. Logo, estamos falando de uma competência da justiça estadual. Sendo da justiça estadual, a gente passa para o outro critério, né? Então, dentre a competência material em sentido amplo, vamos entender a competência material em sentido estrito da justiça comum, né? Então, sabemos que é da justiça estadual. Há um homicídio doloso contra a vida. É caso de juizados especiais? Não, evidentemente que é caso do tribunal do júri. Então, quando falamos aqui que vamos da justiça mais específica para mais residual, é isso que estamos querendo dizer. Vamos passar como se fosse por uma tabelinha, para que a gente consiga compreender se naquele caso penal, qual situação se enquadra na regra de competência, tá? Vou tomar uma água. Vamos lá. Pessoal, competência penal
penal política. Competência penal política, acho que o nome já vai trazer essa visão aí para vocês. Se referem a crimes de responsabilidade. A gente sabe que os crimes de responsabilidade, eles possuem tanto uma verificação típica diferente, quanto um processamento absolutamente diferente, tá? Crimes de responsabilidade não se referem, logicamente, àquela lesão do bem jurídico imposta pela norma penal. Os crimes de responsabilidade, a lesão ao bem jurídico, se refere muito mais a questões políticas relacionadas ao poder político daquele sujeito, do que uma lesão direta ao bem jurídico, por exemplo, intimidade, honra, vida, né? Então se referem a lesões diferentes. Existe um bem jurídico a ser protegido, sim, que é a rigidez política de um país, ou pacto federativo, etc., mas não relacionado a uma lesão a bem jurídico direta, por exemplo, uma ofensa à honra, uma ofensa à intimidade, uma ofensa à vida, né? Estamos falando aqui de outras espécies de crimes, tá? Nesse sentido, como eu disse que a verificação típica é diferente, também o seu processamento é diferente. Quem que vai processar essa situação? O poder legislativo possui competência para julgar os crimes de responsabilidade praticados por certas autoridades. Logo, quando a gente viu a questão do poder jurisdicional, entendam que em casos de crimes de responsabilidade, o poder legislativo é que vai processar e julgar esses casos. Não estou falando aqui que o poder legislativo se torna um poder jurisdicional. Não. É porque o crime de responsabilidade afeta outras situações jurídicas que não aquela lesão direta, específica do bem jurídico penal. Aqui, o bem jurídico protegido se refere, como eu já disse, a questões políticas, pacto federativo, etc. Então, por isso que a gente não pode dizer que estamos considerando o poder legislativo como um órgão jurisdicional. Ele não tem jurisdição. Isso não significa que ele não pode processar e julgar casos de crimes de responsabilidade. Mas por quê? Porque crime de responsabilidade não se confunde com um crime de tutela específica penal, tá? Então vamos lá. Em alguns casos, né, o poder legislativo vai julgar certas autoridades quando praticam crimes de responsabilidade. Essa competência política, ela está no artigo 52 da nossa Constituição da República, né? Então, é determinada e aqui uma competência privativa, ok? Do Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar crimes de responsabilidade praticados pelo presidente e o vice-presidente da República, crimes de responsabilidade dos ministros de Estados e comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e Advogado da União, nos casos de crimes de responsabilidade. Cuidado! A linha B diz que o Poder Legislativo, ou seja, o Senado, presidido pelo presidente do Supremo, vai julgar os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, quando houver conexão com os crimes praticados pelo presidente e vice-presidente da República. Então, comandante da Aeronáutica, Marinha, etc., e ministros de Estado serão julgados pelo Poder Legislativo, Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, quando cometerem crimes de responsabilidade conexos aos do presidente e vice-presidente da República, tá? Isso aqui é questão de norma, leitura de norma. No artigo 85, então, vai definir os parâmetros de crime de responsabilidade do presidente da República contra a Constituição, especialmente contra. Então, em síntese, né, como é que a gente pode dizer o que seriam esses crimes de responsabilidade no caso do presidente? Então, seria
quando houver uma lesão à existência da própria União, o livre exercício do poder legislativo, ou seja, quando houver uma violação, né, um crime de responsabilidade, ou seja, uma violação ao exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais, exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, veja, isso daqui é muito abrangente. Segurança interna do país, pessoal. O que vem a lesionar a segurança interna do país? Aqui a gente pode entender não apenas aquela segurança de algo que viole a liberdade de alguém, né? O livre exercício, mas a segurança do país, ou seja, situações em que possibilitem, por exemplo, uma guerra civil, né? A probidade da administração, outro assunto extremamente amplo, probidade. O que é lesão à probidade na administração? Aquilo que lesione, aquilo que afete a garantia da rigidez da administração pública, né? Então, se temos um presidente aí que acaba tirando digamos, a rigidez, ou melhor, que acabe envergonhando a administração pública, poderia, e aí obviamente que deve sempre ser analisado, cometer um crime de responsabilidade. A lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então a questão da lei orçamentária foi onde vários pedidos lá do impeachment da Dilma acabaram entrando aqui, né? Alguns dos pedidos do impeachment do Bolsonaro, principalmente associados à probidade na administração, né? Então, uma lei lá de 1950 que definiu os crimes de responsabilidade, né? Tanto do presidente da República, ministro da Estados, ministro do STF, procurador da República, tá? E nos casos de autoridades estaduais, certo? Então, o exercício do poder legislativo, do poder executivo, né? Os presidentes do poder executivo e de outros poderes estaduais, eles cometem crimes de responsabilidade? Sim, também cometem, né? E aí a súmula 722 do STF vai dizer que é da competência da União a definição dos crimes de responsabilidade, o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Então, nesses casos de crimes de responsabilidade cometidos pelos chefes, tanto do poder executivo, que se refere à administração mesmo, né? Quanto de outros poderes em âmbito estadual, vai caber o quê? A União regular a forma como isso vai ir a julgamento, tá? E nos casos dos prefeitos municipais, né? Nos casos dos prefeitos, gente, observação, eu odeio esse termo prefeito municipal. Se é prefeito, só pode ser do município, né? Não tem prefeito do estado, não tem prefeito do país, né? Prefeito é do município, né? Encarar de frente, elo-delegação. Ai, não usem elo-delegação, por favor. Se é elo, é delegação, né? Se eu vou encarar, é de frente. Não tem como enladar. Não tem como. Então, observação quanto a isso. Odeio ver em prova esse tipo de argumento. O elo-delegação, porra, se é elo, é delegação. Então, quanto aos prefeitos municipais, a gente deve observar o quê? Tem um decreto de 1967 que vai dizer crimes de responsabilidade dos prefeitos. Só que nesse sentido, a competência seria jurisdicional, ok? Conforme esse decreto de 67. Então, nesse caso, tá? As infrações seriam, a competência para julgamento desses crimes de responsabilidade praticados por prefeitos seria da Câmara de Vereadores, tá? E aí o artigo 29 da Constituição aqui vai dizer: o município reger-se-á por lei orgânica, né? A forma de organização desse julgamento vai ser por lei orgânica votada, etc, etc. E o julgamento dos prefeitos perante o Tribunal de Justiça. Aqui seria o quê? Crime comum. Então, não confundir o que está disposto nesse decreto de 67, que vai dizer que vai incumbir a Câmara de Vereadores o julgamento dos crimes de responsabilidade de prefeitos,
E aqui se refere a crimes comuns praticados por prefeitos. Então, o artigo 29, inciso 10 da Constituição, vai dizer o quê? Os prefeitos serão julgados, né, pelo Tribunal de Justiça no caso dos crimes comuns, tá? Então, a súmula 702 vai dizer o quê? A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos. Essa súmula 702 praticamente só deixou mais óbvio o que dizia no artigo 29, inciso 10, tá? E ela vai dizer que a competência do TJ para julgar prefeitos se restringe aos crimes da justiça comum estadual. Não crimes de responsabilidade, perfeito? Da mesma forma como não se refere a crime de justiça comum federal, né? Porque aí, evidentemente, não será o Tribunal de Justiça. Mas sim, quando for, mas sim o Tribunal Regional Federal, é isso que eu quero dizer, né? Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau, tá? Então aqui eu fiz uma distinção entre crimes comuns e crimes de responsabilidade. Então, crime comum da competência da justiça comum, né? No caso dos prefeitos, competência do Tribunal de Justiça. Crimes comuns nos demais casos, competência do respectivo Tribunal de segundo grau, ou seja, perante o Tribunal Regional Federal, né? No caso de crimes em detrimento da União, e perante o Tribunal Regional Eleitoral, no caso dos crimes eleitorais. Isso aqui para os crimes comuns. Crimes de responsabilidade, isso é, crimes próprios de responsabilidade, pela Câmara Municipal. E crimes de responsabilidades impróprios, daí a gente já entra em outro aspecto, né, que são outras espécies aí de crimes, mas eu tô falando, no que importa pra gente é saber os crimes de responsabilidade próprios. Esses aqui, eles são muito sancionados em conexão com crimes comuns, na competência do Tribunal de Justiça, tá? Então, o que a gente precisa mais saber? Que crimes de responsabilidade própria, ou seja, sem qualquer conexão com crime comum, ok? Haverá competência da Câmara Municipal. Crimes comuns, se for da Justiça Comum Estadual, TJ. Se for não sendo da Justiça Comum Estadual, mas, por exemplo, federal ou eleitoral, em detrimento da União, etc., aí será o respectivo Tribunal Regional Federal ou o respectivo Tribunal Regional Eleitoral, tá? Então, crime comum, TJ ou TRF ou TRE. Crimes de responsabilidade, crime de responsabilidade própria, ou seja, aquele específico tratado aí pela própria lei de responsabilidade. Vai ser o quê? Pela Câmara Municipal. Se tiver alguma conexão, ou seja, casos em que haja pena de detenção ou reclusão, ou seja, que haja uma aproximação do crime de responsabilidade com o crime comum, aí será o quê? Competência do respectivo Tribunal de Justiça. Beleza, gente? Próxima aula vamos trabalhar aqui sobre competência por prerrogativa de função. Mas para não ficar muito grande o vídeo, vamos encerrar por aqui. Beleza? Um beijo e bons estudos!